Bom, olá a todos. E agora a gente vai apresentar nossos trabalhos com relação ao projeto da Ruína do Apostador. Esses são os membros que foram responsáveis pela criação desse trabalho. Então, primeiro a gente gostaria de começar questionando por que você deveria, aprender sobre o que é a Ruína do Apostador. Bom, para isso, primeiro a gente tem que entender o que é a Ruína do Apostador. É, A ruína do apostador é um problema clássico, né, dentro da estatística, que é uma caminhada aleatória utilizada para calcular a probabilidade que um jogador tem a partir de uma determinada quantidade inicial de dinheiro, recurso financeiro, cair em ruína, né? Ou até mesmo sair vitorioso. Então, isso é interessante porque essas simulações elas oferecem análises diferenciadas, principalmente em situações financeiras, né, envolvendo dinheiro. Então, vai ser muito comum em, por exemplo, processos de gerenciamento de empresa, na bolsa de valores, mercado financeiro, mercado de apostas e semelhantes, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o que é a dinâmica da ruína do apostador. Primeiro, é necessário que você comece com um saldo inicial, aqui no caso representado por R$ 2, e aí você pode perder, você pode ganhar. Dada essa dinâmica, o jogo prossegue até que você perca tudo ou que você ganhe tudo, né? Então, são várias rodadas, várias tentativas que acontecem e aí você pode chegar num final negativo ou num final positivo. Bom, agora a gente vai passar aqui, a gente vai explicar essa dinâmica por meio da linguagem de programação. Bom, então aqui a gente está usando o ambiente de programação do Google Colab, caso você queira usar. Basta que você digite Colab na pesquisa do Google e você irá encontrar facilmente. Ele é totalmente gratuito e basta que você tenha uma conta de e-mail para que você consiga usar. Então aqui a gente tem a descrição do nosso projeto da Ruína do Apostador, como a gente já tinha descrito antes. A Ruína do Apostador é uma sequência de N testes, ou prova de Bernoulli, e cada teste tem dois resultados possíveis. Ou você ganha ou você perde. É definido que em cada teste existe uma probabilidade P do apostador ganhar, uma probabilidade 1 menos P do apostador perder. Essas probabilidades elas não são modificadas ao longo dos N testes e também cada teste são independentes uns dos outros. O apostador começa com um saldo inicial e após N testes ele irá terminar com um saldo final. Então, se o apostador ganhar, então o saldo será multiplicado pelo saldo atual adicionado de mais uma unidade monetária. Caso contrário, ou seja, se ele perder, o saldo será modificado de forma que será o seu saldo atual menos uma unidade monetária. Então, como que vai funcionar a rodada do apostador? Ela vai ser simulações que vão ser repetidas M vezes com o intuito de determinar qual vai ser a probabilidade de se terminar com uma certa faixa de valores para um saldo final. Então, o nosso objetivo vai ser, dado valores fixos, né, tanto inferiores quanto superiores, a gente vai determinar qual a probabilidade de você terminar o jogo com um determinado saldo final, sempre iniciando com saldo zero e com uma certa probabilidade P de chance de sucesso. Aqui a gente comenta mais para frente. É válido comentar que os valores que a gente irá usar vai ser de acordo com a RA de cada aluno e a gente vai ter os seguintes parâmetros.
o M, que vai ser o número de simulações, N, que será o número de testes, P, que será a probabilidade de sucesso, A, que será o valor mínimo do saldo final, e B, que será o valor máximo do saldo final. Então, para isso, a gente irá calcular um gráfico, determina com todas as simulações que vai ser determinada aqui, né, com o número de simulações, e dois cálculos de probabilidade. A gente vai determinar as mesmas probabilidades, porém por meios diferentes. Primeiro a gente vai determinar a probabilidade entre um saldo, um valor mínimo e um valor máximo, e um saldo final pré-determinado, qual vai ser a chance de a gente obter esse saldo final. E a gente primeiro vai fazer isso através da distribuição binomial aproximada pela normal, e depois a gente vai fazer o cálculo da mesma probabilidade através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários. Bom, então iniciando aqui, a gente tem um comando, né, que irá dar as nossas os nossos parâmetros para que a gente possa fazer os cálculos, né. Todos eles são feitos de forma aleatória, né, utilizando o comando random. Então são números aleatórios sorteados de acordo com a rede de cada aluno. Bom, então primeiro a gente vai explicar o que é uma simulação. Então, para a gente fazer uma simulação, a gente define um comando que a gente chama de simula, e a gente tem a variável saldo, que a gente começa com um início, e a gente vai guardar tudo dentro da variável hist, que é o histórico, né? E esse histórico aqui ele vai ser conforme a gente vai rodando todos os testes dentro de uma simulação, ele vai sendo guardado dentro de uma lista, né, que é indicado aqui, no nosso caso, pelo colchetes. Então, como que acontece isso? A gente tem um for, que é um comando de repetição, que ele vai repetir n vezes, né? No nosso caso, o n aqui é o número de testes, e o nosso número de testes é 83. Então, significa que em uma simulação ele fará 83 jogadas. E aí, por meio do sorteio, né, vai ser feito um sorteio, novamente de forma aleatória. E aí a gente tem duas condições, né? A gente tem a nossa probabilidade P de sucesso, e se ela for maior que o número sorteado aqui, a gente vai incrementar 1 ao valor do nosso saldo. Caso contrário, que é o else, né? Se não, a gente vai tirar 1 do nosso saldo. E aí, com o valor que a gente obteve aqui, a gente vai guardar ele dentro dessa lista. Então, a gente sempre começa com saldo zero. Então, aqui sempre, cada fim de simulação, a gente vai ter um saldo inicial que vai ser sempre zero. Também será sempre mostrado o saldo final, que é o valor guardado, né, dentro da nossa lista de histórico. E aqui essa parte são só os comandos para girar o nosso gráfico. Então perceba que a gente começou aqui, né, nossa primeira jogada com zero. Então ele fez uma jogada e foi ganhando algumas. Depois, então, aqui foram feitas 83 jogadas, né, que é o número de teste, então 83 jogadas. Então ele ganhou algumas, perdeu algumas, ganhou algumas, perdeu algumas. E isso foi acontecendo ao longo de várias jogadas, até que na jogada número 83, ele terminou com um saldo final de 53. Então, isso daqui é o correspondente a uma simulação. No nosso caso, como foi determinado aqui, a gente quer fazer 1.361 simulações. Ou seja, cada simulação tem 83 testes, então esse é o equivalente a 83 vezes 1.361, né?
Então, para a gente fazer tudo isso, a gente coloca um outro comando de repetição que vai repetir 1361 vezes as nossas simulações. Então a gente coloca aqui, né, o Python sempre começa a contar do zero, vai ter o valor m. Né? O valor m, aqui definido, é um número de simulações. 1361. Então ele vai fazer o mesmo processo. E aqui, né, eu deixei separado as 1361 simulações. Então na primeira ele terminou com saldo 53, na segunda ele terminou com saldo 63, na segunda simulação ele fez as mesmas 83 jogadas e terminou com saldo 43. Nessa simulação ele fez de novo as mesmas 83 jogadas e terminou com saldo 55. Na próxima simulação ele fez as mesmas 83 jogadas e terminou com saldo 57, sempre começando do zero, né? E isso para todas as 1361. E por fim, né, o que a gente fez foi adaptar o código, né, para que ele mostre todas aquelas 1361, só que num único gráfico. Estou descendo aqui. Ele vai demonstrar tudo num único gráfico, né? Ele juntou todos os gráficos num só. Bom, o próximo passo do nosso projeto, voltando aqui, é a gente fazer o cálculo da probabilidade, né, de um determinado saldo final a partir de um limite inferior e um limite superior, através da distribuição binomial aproximada pela normal. Então, para a gente entender isso, a gente vai voltar para a nossa apresentação e a gente vai explicar esses conceitos. Para a gente entender a distribuição binomial aproximada pela normal, primeiro a gente precisa entender o que é uma normal. Então, vou começar explicando por meio de um exemplo. Imagina que você é o dono de uma empresa, e uma empresa que fabrica, por exemplo, sei lá, manteiga. E você fabrica potes de manteiga de 300 gramas. Né? Eu vou representar isso aqui por meio de uma reta, né? De um eixo gráfico X. Então, esses potes de manteigas, eles são preenchidos, né, por meio de uma máquina. E você tem que garantir que essa máquina coloque exatamente as 300 gramas. Mas a gente sabe que as máquinas não são perfeitas. Pode ser que ela bote sim as 300 gramas. Mas pode ser também que você tenha pote que venha com 301 gramas. Pode ser que você tenha alguns potes que tenha 299, 302, 303, assim por diante. Então, a fim de criar, entender como se dá, né, essa distribuição dos potes, para que você não venda para o seu consumidor um pote que tem menos do que você promete e que também você não que você não dê mais do que você prometeu, porque assim você sai com prejuízo. A gente cria um estudo de frequências. Então, quando a gente programa a nossa máquina colocar 300 gramas, é esperado que a gente tenha, por exemplo, esse tanto de potes de margarinas com 300 gramas. Se a gente tem uma máquina realmente boa, é esperado que a gente tenha um pouco menos de pote com 301 gramas. Da mesma forma que é esperado que a gente tenha um pouco menos de potes com 299. É esperado ainda que a gente tenha menos ainda com 302 gramas. Menos ainda potes com 298. E ainda menos 303 gramas, 297. Juntando os pontos, a gente chega nesse formato de curva, que essa é a clássica curva normal. E por que a gente... E qual que é a utilidade dessa curva? Porque normalmente, quando você quer... Né, ela recebe esse nome porque normalmente quando você quer
sei lá, chutar um valor para diversas situações, né? Principalmente fenômenos físicos da natureza, mas acontecem em várias. Normalmente, se você for chutar um valor, você geralmente vai chutar naquele valor que mais se repete, ou nessa região aqui, que é mais provável. E além disso, a curva normal é importante porque ela nos oferece algumas propriedades. Primeiro, a curva normal, como ela pega, né, todos os valores disso tudo, então todos os valores são 100%, 100% é igual a 1. Então a probabilidade total, quer dizer, a área total preenchida por essa curva sempre vai ser igual a 1. Segundo, tendo essa ideia em mente, a gente também pode, né, calcular probabilidades embaixo dessa curva, né? Probabilidade de uma região da curva, né? Dados alguns limites que você impõe. Uma outra propriedade importante também é que a média mi dos valores também corresponde à metade desses valores, sendo assim, divide em 50% os valores, né? E também a média mi é igual a zero e tem desvio padrão 1. Mas a nossa segunda parte envolve entender a aproximação de uma binomial pela normal. Mas o que é uma binomial? Para a gente entender isso, a gente precisa entender os tipos de variáveis aleatórias. Existem dois tipos de variáveis aleatórias. Temos as variáveis discretas e variáveis contínuas. As variáveis discretas elas são caracterizadas principalmente por serem números inteiros e bem definidos. Então, a gente tem, né, o próprio conjunto dos números inteiros, né, 1, 2, 3, 4. Ou, por exemplo, cara e coroa. Quando você joga cara e coroa, ou você tem cara ou você tem coroa. Você não tem como ter uma cara e meia ou uma coroa e meia. Ou é cara ou é coroa, né? É binário. Né? As variáveis contínuas, por outro lado, elas se caracterizam por estar geralmente dentro de um intervalo. Então, por exemplo, pode ser dentro do intervalo de 0 a 1, você tem quantos números? Se você contar o conjunto dos números reais, você tem infinitos. Né? Também pode ser, por exemplo, a massa de algum animal, que geralmente não é um número bem definido, né? Assim, ela pode ser 50,5 kg, por exemplo. Geralmente são caracterizados por ter esses números mais quebrados, assim. E aí, as variáveis binomiais, elas são um tipo de variáveis, elas se enquadram no tipo de variáveis discretas. Se você for lembrar lá, o nosso jogo do apostador ele é feito pelos testes de Bernoulli, que ele obedece também aos critérios das variáveis binomiais, que consequentemente obedece aos critérios das variáveis discretas, né? Que é o que? As variáveis binomiais ela é feita de tentativas independentes. Cada tentativa ela é classificada como sucesso ou fracasso, ou portanto elas são binárias, né? Binomiais. A gente tem um número fixo de tentativas, né? Que no caso foi definido lá quando a gente sorteia os números. E a gente tem a nossa probabilidade de sucesso, e cada tentativa ela é constante. São as mesmas características que a gente encontra no teste de Bernoulli. E nosso objetivo é fazer o quê? A partir dos valores sorteados, a gente vai delimitar uma região e a gente vai calcular a probabilidade de que o saldo final dentre as jogadas feitas na ruína do apostador esteja entre essa região delimitada, né? Para A e B. E no caso, nossos valores vão ser 18 e 36. Então a gente vai ter que calcular a probabilidade de que, dentre todos os saldos finais que a gente teve, qual é a probabilidade de a gente pegar algum que esteja entre 18 e 36. Então a gente vai voltar lá para o nosso código. Voltando aqui para o nosso código, a primeira coisa que a gente tem que fazer, voltando aqui para o nosso código, antes da gente iniciar, para que a gente consiga aproximar a binomial pela normal,
é necessário que a gente primeiro atenda a alguns critérios. A gente tem que, é importante observar, né, que o n vezes o p e o n vezes q, ambos têm que ser maior que 5, né, para que a curva binomial se assemelhe à curva normal, né, para que ela seja o mais semelhante possível e assim a gente consiga aplicar aquelas propriedades e fazer os cálculos, né. O n é o número de teste, o p é a probabilidade de sucesso e o q, no caso, né, vai ser a probabilidade de insucesso, né. Então agora a gente vai fazer esse cálculo adequando as variáveis. Então aqui, voltando para o nosso código, a gente tem o número de testes, que é 83 testes em cada simulação, a nossa probabilidade de sucesso e a nossa probabilidade de insucesso. Então aqui, essa região específica do código é feita para confirmar se a gente está atendendo aos critérios de ser maior que 5, né? Tanto do n vezes o p, quanto do n vezes o q. Aqui a gente já tem, né, os resultados, e ambos são maiores que 5. Né? E essa segunda parte do código, a gente vai começar primeiro determinando, né, estabelecendo aqui, né, os critérios do saldo mínimo e do saldo máximo. A gente vai começar adaptando, né, esse saldo mínimo e saldo máximo, identificando o x1 e o x2 da, da aproximação da curva binomial pela normal, né, e tem que adaptar ela por meio mesmo desses valores, né? Aí logo após a gente vai calcular os parâmetros da normal. Então aqui a gente estabelece a média μ, né, que é n vezes p, e a gente também faz o cálculo do sigma, porque a forma que o Python calcula, né, ele começa calculando a partir tendo a curva normal em mente, ele calcula do menos infinito até o valor que vai ser determinado aqui por x1. E aí a gente vai obter a probabilidade P1, né? Ele vai calcular a normal dessa probabilidade, né? Então, a gente estabelece o valor de x1, o valor da média μ e o valor de sigma. E depois, ele vai calcular a probabilidade até o valor estabelecido aqui, no limite superior do x2. E aí ele vai calcular essa probabilidade do menos infinito até o valor de x2. Então, para a gente conseguir a região que a gente quer, basta que a gente subtraia um do outro e a gente vai atingir a nossa probabilidade P3. Né? Então, aqui a gente só define ela formalmente, né? E a gente vai obter aqui, né, 0,05, que é aproximadamente 5% de chance de a gente obter o saldo final. Dentre todos os valores de saldos finais, a chance de a gente obter alguns saldos finais que sejam maior ou igual que 18 e menor ou igual que 36 é de 5%. E por fim, né, a última parte do nosso cálculo do projeto, só voltando aqui, consiste em fazer o mesmo cálculo de probabilidade, só que agora por um outro método, né, que é através da contagem de cenários favoráveis, dividido pelo total de cenários. Então, voltando lá, essa parte do código, aqui, então a gente vai fazer todas as mesmas simulações novamente, né? E agora a gente vai salvar, né, todos os saldos finais dentro de uma lista, né? Novamente representado aqui pelo colchetes. Então ele vai fazer o saldo, a gente vai ter o histórico através da função simula e, né, cada simulação vai ter
83 testes, e essa é a nossa probabilidade de sucesso. E por fim, ele faz um append, né? Ele salva os saldos finais, né, obtidos aqui no ist, dentro da nossa variável result, que fica numa lista. Então, primeiro, aqui nessa primeira parte, a gente coloca um ponto sort, né, que ele vai ordenar do maior para o menor, todos os saldos. Depois a gente vai mandar exibir todos esses saldos. E depois a gente vai fazer a contagem de quantos saldos finais teve nessa lista, né, para a gente garantir que teve todos. Então aqui tem todos os saldos ordenados, né, do maior para o menor, e 1.361 saltos, né, que é o nosso número de simulações. Aqui nessa segunda parte, vai ser para a gente fazer a contagem apenas dos saldos que nos interessam, né, que são os saldos entre 18 e 36. Então, a gente vai fazer a repetição aqui, pegando os saldos que a gente guardou nessa lista. E a gente vai separar só aqueles que estão dentro desse intervalo. A gente também criou uma variável de contagem, que eu chamei de cont, né? Atribuindo inicialmente a ela o valor 0. E para cada vez que tiver algum saldo final que esteja entre 18 e 36, ela vai contar mais um. E a gente também está guardando esses números dentro dessa nova variável, que a gente chama de itens, que também está dentro de uma lista. A gente vai mandar exibir essa lista, né? Exibir todos os saldos que estão entre 18 e 36 dentro dessa lista. E também a gente vai exibir a contagem, né? Quantos valores estão dentro dessa lista. E para calcular essa nova probabilidade, eu chamo de P. Eu coloquei, né, esse número que a gente obteve aqui no contador numa nova variável que eu chamei de cenários favoráveis. E o total de cenários, né, que a gente já sabia, é 1.361. Eu escrevi aqui, mas eu poderia só ter colocado, né, aqui a variável de número de itens, né. Mas, enfim. E aqui a variável P está fazendo o cálculo, né, então cenários favoráveis. A barra aqui indica a divisão pelo total de cenários, de 1.361. E aqui a gente está exibindo, né, o valor P, que no caso aqui, né, deu 0,03, portanto 3%. Perceba que deu uma diferença, né? E aqui, o primeiro aqui a gente obteve 5%, né? E aqui esse também é uma aproximação, né? E por fim, a gente vai acabar fazendo, né, a parte final do projeto, que é o cálculo, né, da margem de erro. É um cálculo com valor inicial fornecido que deve estar de acordo com um determinado nível de confiança e que é obtido pela seguinte equação. E a gente sempre vai ter que ter esses dados. Para a gente entender o que é a margem de erro, a gente vai voltar para a nossa apresentação e explicar os conceitos. Para complementar os entendimentos acerca da análise de dados na ruína do apostador, é interessante introduzir um novo conceito complementar, que é a margem de erro. É importante começar definindo o que é a margem de erro. Ela se refere à quantidade de erro de uma amostragem aleatória. No nosso caso, a amostragem se trata de todas as simulações e testes realizados na nossa ruína do apostador. A margem de erro define o nível de confiança dos resultados obtidos na investigação e análise de dados. Ela é uma forma de medir a eficácia e a precisão dos dados estatísticos de uma amostra. Quanto menor a margem de erro, mais confiança você pode ter nos resultados e mais precisos eles serão. Quanto maior a margem de erro, por entanto,
maior a discrepância entre os resultados dos dados analisados. Para exemplificar e ilustrar o melhor entendimento sobre o conceito da margem de erro, iremos apresentar um problema exposto em análise de amostras grandes. O exemplo se trata de uma empresa que deseja lançar um novo produto, mas antes de decidir qual o preço definitivo deste, ela deseja conhecer o preço médio de todos os produtos semelhantes existentes no mercado. Bom, a empresa então coleta uma amostra de 36 produtos de marcas diferentes, porém similares, obtendo-se o preço médio de R$ 70,50, com desvio padrão de R$ 4,50 para todos os produtos. A partir dos dados expostos, deseja-se saber qual a estimativa de ponto da média de preço e a sua margem de erro. Bom, para começar a resolver o exercício, deveremos considerar os dados apresentados no próprio enunciado do problema. São apresentados 3 dados básicos. A amostra de 36 produtos, então quantidade de amostra, o preço médio, 70,5, e o desvio padrão apresentado pelo sigma, que é R$ 4,50, 4,5. Para calcular-se e facilitar o entendimento, não vamos expor as fórmulas e conceitos do desvio padrão amostral, mas para fazer o exercício será necessário calculá-lo, dado que o desvio padrão amostral é dado pelo desvio padrão sobre a raiz do número da amostra, dando-se o valor de 0,75 do desvio de padrão amostral. Partindo-se do valor amostral, também temos a estimativa de ponto da média amostral, que está dado pelo enunciado. Seria R$ 70,50. Bom, para calcular a margem de erro, também já estamos predefinindo um valor de 1,96, que aqui definiremos como uma constante para facilitar os cálculos, que é multiplicada pelo desvio padrão amostral para achar a real margem de erro do exercício. Também não iremos explicar aqui a origem da constante 1,96 para os cálculos, mas ela é de fundamental importância para o cálculo da margem de erro. Bom, ao multiplicar a constante da margem de erro de 1,96 vezes o desvio padrão amostral, ou seja, 1,96 vezes 0,75 calculado anteriormente, temos uma margem de erro para mais 1,47 e para menos 1,47. Assim definimos então a margem de erro dos dados. A seguir, iremos então também analisar a definição de nível de confiança da pesquisa. O nível de confiança da pesquisa é composto por intervalos de confiança que são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Por exemplo, um intervalo de confiança pode ser usado para descrever o quanto os resultados de uma pesquisa são confiáveis. Sendo todas as estimativas iguais, uma pesquisa que resulte num intervalo de confiança pequeno é mais confiável do que uma que resulte num intervalo de confiança maior. Por que isso acontece? Porque quanto menor o intervalo de confiança, maior será a precisão dos dados expostos na análise de todas as amostras da pesquisa. A título de ilustração, o gráfico então representa o nível de confiança de uma data pesquisa genérica. A partir de uma população, são calculadas as margens de erros de diversas amostras, concluindo-se então, ao final, um nível de confiança que é baseado em um score de acima da média de confiabilidade ou abaixo da média de confiabilidade. No caso analisado no gráfico genérico abaixo, é interessante acrescentar que 95% dos intervalos que contém μ, ou seja, sendo μ a estimativa de ponto da média amostral, quer dizer que se trata de um nível de confiança de 95% da pesquisa no total. Em observação, devemos lembrar que todos esses cálculos de nível de confiança do gráfico se dão através da distribuição normal das probabilidades, explicados anteriormente no começo do vídeo. Agora, falando a respeito do score Z, é o quanto uma medida se afasta da média em termos de desvio padrão. Quando o score Z é positivo, isso indica que o dado está acima da média, e quando o mesmo é negativo, significa que o dado está abaixo da média. Bom, então calculando aqui a nossa margem de erro,
A gente começa inicialmente estabelecendo o alfa. O que é o alfa? O alfa, no caso, é o nosso nível de significância, né, que ele vai mostrar nosso risco de erro na inferência estatística. O nível de significância ele é complementar ao nível de confiança, né? Então, se a gente tem um nível de significância aqui, né, de 5% no caso, a gente vai ter um nível de confiança de 95%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, com base num valor médio, né, numa média calculada de uma população, né, que é a nossa população aqui, a gente estabeleceu aqui na variável resultados, que a gente calculou no exercício anterior, né, que, que foram todas as simulações que a gente fizemos, a gente obteve uma média de resultados. E a nossa média aqui, né, que usou o parâmetro soma de todos os resultados dividido pela quantidade de resultados que a gente obteve uma média aqui, que no caso foi de 49, algo próximo de 50. Então, estabelecendo um nível de confiança de 95%, quer dizer que se a gente pegasse dentro dessa população 100 amostras, todas com intervalos diferentes, 95%, 90, não, 95 delas, né, conteria essa média de 50 que a gente encontrou aqui, né? E é importante a gente usar a média porque a gente sempre tende a média, né? Os resultados sempre tendem a variar em torno de uma média, né? Que é a propriedade de retorno à média. Então, então quer dizer que a maioria das vezes você conseguiria obter esse resultado. Então, a partir desse alfa, né, que é o nível de significância, a gente calcula o nosso score Z. E o nosso score Z ele influencia diretamente no cálculo da nossa margem de erro, né, tanto negativa quanto a positiva. E a partir da nossa margem de erro, a gente também já consegue estabelecer, né, tanto os limites superiores quanto inferiores, né, que a gente soma e subtrai da média. No caso também a gente calcula, né, o desvio padrão e também o desvio padrão amostral, né, que a gente usa eles para que a gente usa tanto o score Z quanto o desvio padrão para calcular as nossas margens de erro. Então a gente conseguiu um score Z de 1,96 aproximadamente, né? O desvio padrão amostral a gente conseguiu aqui 0,8, uma média de valores algo próximo de 50. A nossa margem de erro é de 1,6 aproximadamente, tanto para cima quanto para baixo. E isso nos deu um limite, né, inferior de 48,2 e um limite superior de 51,42, que é a nossa margem de erro, né? A gente obteria valores, para a gente obter os valores médios aqui próximo de 50, a gente poderia errar aqui, tanto chegar a 48 ou 51, né? Errando 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Bom, então é isso. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado e que você consiga ter aprendido alguma coisa com isso, né? Muito obrigado e até mais.